Olá, como vai? Estamos chegando na Páscoa, o domingo de Páscoa, como nós falamos, e nós devemos lembrar o significado da Páscoa porque não é chocolate, não é ovo de chocolate, não é coelho. Não tem nada a ver com isso, embora são coisas que nós gostamos de comer, saborosas, né? O chocolate, nós gostamos de presentear pessoas, mas a Páscoa em si não tem nada a ver com isso. Vamos falar um pouquinho sobre a história da Páscoa. Antes, se inscreva no nosso canal, acione o sininho das notificações e esteja compartilhando as nossas mensagens para que o nosso canal possa crescer na divulgação da palavra de Deus. Então, Páscoa, ela foi instituída lá no livro de Êxodo, no capítulo 12. Isso mesmo, Êxodo 12. O povo de Israel era cativo, estava como escravo no Egito e houve aquelas pragas quando Deus chamou Moisés para livrar o povo do Egito. Então, desde a primeira à décima, até a décima, que seria a morte dos primogênitos. E Deus, naquele momento, instituiu a Páscoa, ali no capítulo 12, desde o primeiro versículo, nós vamos ver na história da Páscoa, mandando Moisés dar instrução ao povo, Moisés e Arão. Então, eles dão instrução para que o povo comesse pão sem levedura, sem fermento, os pães asmos, como são chamados, durante 7 dias, a festa dos pães asmos. E também esse pão asmo significa, na verdade, que eles deveriam estar prontos, com pressa para sair, porque não dava tempo da massa levedar. No Novo Testamento nós vemos falando de fermento concernente ou fazendo uma ligação ao pecado. O pecado sendo o fermento dos fariseus. Então as pessoas evitaram o fermento, o pecado. Mas então a ordem era: comam prontos para sair. Cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, deveriam comer um cordeiro. Deviam separar no 10º dia do primeiro mês e no 14º dia seria imolado esse cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, também esse cordeiro seria dividido para 2 famílias. Se juntariam. E o sinal que Deus dava para que eles fizessem, para que o anjo destruidor, o anjo da morte, não passasse sobre eles e matasse os seus primogênitos, é que eles deveriam pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais das suas portas. Isso mesmo. Colocar nos umbrais, marcar, fazer uma marca com sangue. Então, um cordeiro sem defeito e colocar o sangue nos umbrais. Deveria comer aquele cordeiro durante a noite com ervas amargas por completo, não deixar nada. E deveria ser assado no fogo, nem cozido de outro modo, nem cru, mas assado. Se sobrasse alguma coisa, deveria ser queimada no outro dia. Deveriam fazer isso às pressas. Então, esse cordeiro era o que estavam comendo, que simboliza Cristo. O sangue simboliza o sangue de Cristo, para marcar esse sangue que nos liberta do poder da morte. Quando Cristo derrama o seu sangue, ali foi pago o preço para que nós fôssemos livres do poder da morte, o poder de Satanás, o poder do pecado. Nós fomos livres, assim como o povo de Israel era escravo no Egito. A palavra de Deus fala também no Novo Testamento que quem comete o pecado é escravo do pecado. E que o salário do pecado é a morte. Então Cristo nos liberta do pecado. Se o Filho nos libertar verdadeiramente, somos livres. Então a Páscoa simboliza justamente isso. A palavra hebraica, tanto no hebraico como no grego, significa passagem. Páscoa significa passagem, é isso mesmo. Você sabia disso? O anjo do Senhor iria passar e iria matar todos os primogênitos. Desde os primogênitos das pessoas, como também dos animais. E os judeus não tiveram a perda dos seus primogênitos porque eles marcaram as suas portas, as suas vergas das portas com o sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, falando com referência a Jesus Cristo. Ele olha e diz: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro, isso mesmo, o cordeiro que simboliza desde lá do início. Isaías 53 vai dizer que ele, como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro e como ovelha não abriu a sua boca. Foi afligido, foi maltratado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Mais uma vez a figura do cordeiro. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 5, 7, ele vai fazer também uma referência condenando o povo pelo pecado. Ele diz: olha, porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi crucificado. Então Cristo é a nossa Páscoa. Ele que nos livra do poder da morte. A morte não terá mais poder sobre nós, porque Cristo, esse que é o nosso Senhor e Salvador, morreu. Nós estamos marcados pelo seu sangue.
O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha que maravilha. A simbologia lá da Páscoa com o nosso Jesus. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que não tinha pecado se fez pecado por nós. Tem tudo a ver. E o seu sangue, o preço derramado ali na cruz do Calvário, foi pago o preço para que Satanás perdesse. Foi derrotado totalmente. A morte foi derrotada porque ele ressuscitou. O domingo de Páscoa, isso sim, nós vamos celebrar porque nesse dia, simbolicamente, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, surgiu dos mortos. A morte não pôde contê-lo. Olha que maravilha! Então, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, através do sangue derramado do Cordeiro, sem defeito, sem mácula. Ele nos liberta da escravidão do pecado. Assim era a Páscoa, estavam prontos para sair. Então nós também devemos estar prontos para sair de uma vida antiga de pecado para uma vida nova em Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Então que nós possamos deixar de lado o fermento que é o pecado, estarmos tomando posse, nos alimentando dos asmos da sinceridade e da verdade. Queridos, Jesus é a nossa Páscoa. Então, coma o seu chocolate, presenteie, receba presentes, mas lembre-se, não foi chocolate, não foi coelho que morreu na cruz para nos libertar do pecado, da escravidão, do pecado e da morte. Foi Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o próprio Deus se encarnou para nos resgatar e nos livrar da escravidão. Assim como os judeus foram livres, nós somos livres. Assim como eles saíram de uma vida de escravidão, nós saímos de uma vida de escravidão do pecado para uma nova vida com Cristo. Essa é a nossa Páscoa. Devemos nos apossar desse Cordeiro, nos alimentarmos dele através da comunhão. Quando ele celebra a ceia com os seus discípulos, né? Ali antes de ser crucificado, ele diz: toma um pão e diz: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, ele também toma o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Olha que maravilha. Nós comemos, fazemos parte dessa comunhão. Não comemos propriamente dito, né? Mas simbolicamente. Quando nós participamos desse momento da ceia, nós estamos participando do corpo e do sangue de Cristo em memória dele até que ele volte para nos buscar. Ele é a nossa Páscoa. Celebre a Páscoa, lembrando que Jesus morreu, mas foi ressuscitado, ressuscitou. Ele nos libertou do pecado, da morte, através do seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima Páscoa. Que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas e assim vemos muitas pessoas também celebrando o verdadeiro significado da Páscoa. Fiquem todos com Deus. Uma ótima Páscoa para todos. E vamos orar com o pastor Jairo, sentir a paz que ele traz para nós, incentivador da conversão a Cristo. Em sua oração ouvimos sua voz.